Agora será um desafio enorme para o Galo, hein? Diante desse Palmeiras, líder do campeonato. E aí, a sua expectativa, Cláudio Rezende? Bom dia! Um abraço, bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta deste domingo. O Galo tem um enorme desafio pela frente às 7h30 da noite na Arena Palmeiras. Segurar o atual líder do Campeonato Brasileiro, o time do Abel Ferreira, que ainda não perdeu em casa na competição em 2026. E o técnico Barba Domingues tentando também buscar alternativas após perder uma das suas principais peças do setor ofensivo de última hora. O atacante Coelho, com edema muscular na coxa, não viajou, está fora da partida. O treinador pode, inclusive, mexer no esquema tático do Galo para esse desafio. O Galo pode ter mais um zagueiro. Assim, o treinador já fez, o Barba Domingues, algumas oportunidades fora de casa. Na ausência do Coelho, coloca o Natanael como ala, o Renan Lodge na esquerda e 3 zagueiros, podendo ser Ivan Roman ou Vitor Hugo, com os 2 garantidos, Juan e Lianco. Meio campo, Tomás Pérez, Maicon e o Bernard, com o Vitor Hugo. E lá na frente fica uma interrogação também, se vai com o Cassierra, que perdeu alguns gols importantes, ou se pode aparecer o Reinier como uma novidade nesse ataque atleticano. Por falar em ataque, desembarcou ontem à noite em Confins o reforço para a posição. O atacante uruguaio Thiago Borbas, de 24 anos, e chegou agora para realizar exames médicos. O Galo continua no mercado. Alguns nomes comentados na imprensa argentina, mas pela apuração da Itatiaia não seriam prioridades. Casos do meia colombiano Juan Quintero, ex-River Plate, e dos volantes Toto Belmonte do Boca Juniors e também de Nicolas Fonseca, que estava no futebol espanhol. Logo mais com Pedro Abílio, todo o primeiro time do rádio, estaremos nessa para Galo e Palmeiras. É 7h30 da noite, aqui na capital paulista. Outro jogo pesado, Vini. E um desfalque importante, porque o Coelho, ele erra muitas decisões, concordo. Mas hoje, pelo nível do elenco do Atlético, o Coelho é um dos principais atacantes. Sim. É um dos jogadores que mais produz. Se movimenta muito, né? Movimenta muito e ajuda demais na marcação, principalmente nessa função que ele está exercendo, que é um ala pela direita. Então, no momento defensivo, ele ajuda demais. Na ausência dele, o substituto natural seria o Alaminda. Mas pensando que é um confronto fora de casa contra o líder do campeonato, pra mim seria até uma surpresa se o Barba escalar o Alaminda. Imagino que ele vai ser mais cauteloso. E aí poderia ser o Natanael para fazer essa função mais adiantado e colocando um zagueiro para jogar junto com o Juan Tressoldi e com o Lianco. Sobre Cassierra ou Reinier, por mais que o Cassierra tenha perdido gols que não dá pro atacante perder, como foi no jogo contra o Bahia, o Reinier, ao meu ver, tá longe de ser a solução. Então, assim, eu ainda insistiria com o Cassierra, que eu acho até bom jogador, mas ele precisa ser mais incisivo, né? Quando tiver as oportunidades para marcar. Mas o Reinier também não inspira confiança nenhuma, então, entre Reinier e Cassierra, eu ainda continuo preferindo o atacante colombiano. Sobre o novo reforço do Galo, fala pra gente, Rezende. Exatamente, o atacante Thiago Borbas, uruguaio de 24 anos, desembarcou por volta de 7h30 da noite, que chega com uma desconfiança por parte da torcida, porque os números dele recentes não foram bons. No Bragantino acabou tendo uma queda de rendimento, foi para o futebol espanhol e por lá não fez nenhum gol com a camisa do Real Oviedo. A aposta do Galo chega, portanto, por empréstimo e vai ser anunciado após os exames médicos. Thiago Borbas, mais um reforço. Reforço ou contratação, Vini? Por enquanto, contratação. Contratação, né? E chega com desconfiança, e a desconfiança é natural, porque é um atleta que surgiu como uma grande promessa no futebol uruguaio, mas depois não vingou em lugar nenhum. O Bragantino nunca foi um titular absoluto, entrava algumas vezes, os números dele no Bragantino nem são ruins. No Oviedo, sinceramente, eu não acompanhei, e assim, não vou avaliar porque o cara não fez gols lá, então o cara é um fracassado. Não, tem contexto, às vezes não se encaixou. De qualquer forma, não acho que é uma contratação que chega para elevar o nível do elenco do Atlético. Pode surpreender? Claro que pode, tomara que surpreenda. Eu não quero ter razão nessa história, pelo contrário, quero estar errado.
mas para mim não é aquela contratação que o Atlético precisava, de um jogador para ser protagonista, para mudar o patamar. Para mim o Atlético está buscando uma característica diferente, de um jogador mais de área, com um bom jogo aéreo, algo que talvez o Atlético imaginou que o Cassierra poderia ser, mas não vem demonstrando. E aí não estou falando nem de qualidade, estou falando de característica. O Cassierra não é bem o centroavante, né? O cara de área, até tem um biotipo que favorece o jogador, mas não gosta. É jogador que participa mais fora da área do que dentro da área. Talvez o Thiago Borba seja esse jogador. Tomara que dê certo, mas é uma contratação que chega com muita interrogação. Boa sorte ao Thiago Borbas, que está chegando, Pedro, com uma grande desconfiança por parte da torcida. Conversei com vários torcedores atleticanos de ontem para hoje. A turma não ficou satisfeita com esse nome, que não seria um jogador para resolver. O Galo está apostando num atleta que tem uma idade, 24 anos, é uma idade ainda que o jogador pode evoluir e tem 3 temporadas no futebol brasileiro. Chegou aqui em 2023, jogou 24 e 25 pelo Bragantino, né? Depois saiu para jogar agora no Real Oviedo. Ele mesmo admitiu que lá na Espanha foi difícil, chegou no meio da temporada, não conseguiu se adaptar. Tá aí o Thiago Borbas, que chega para os exames médicos e depois a assinatura de contrato com o Galo. Na área aí, Edu e Vini. Não é o reforço dos sonhos do torcedor, não é o reforço que a gente imaginava, o Atlético para trazer um jogador para tentar resolver algum tipo de problema do meio para frente, mas é um reforço que se encaixa dentro do discurso do clube. De pouco dinheiro, de tentar encontrar algum tipo de oportunidade de chegar jogador para somar o elenco. Eu acho que o Borba soma, pela característica diferente que tem, jogador mais de área para dar mais peso à área da equipe adversária, pode jogar como uma dupla com o Cassierra. É verdade, viveu um momento muito ruim no futebol europeu, mas quantos brasileiros foram à Europa e viveram momentos ruins, né? No Bragantino ele teve números melhores, por exemplo. Então, desejar sorte a ele, que seja muito bem utilizado, o torcedor tem um pouco de paciência, que está chegando no meio da temporada também, eu repito, não vejo a chegada do Borbas como um jogador para resolver. E se resolver, eu dou minha mão à palmatória e reconheço que a minha análise estava errada. Eu também tenho essa opinião, não seria a minha contratação, não é o atacante dos sonhos. Eu acho que a desconfiança do torcedor é completamente natural pelo que ele fez no Bragantino e no Oviedo. Confesso, não acompanhei, não sei, só pego os números, né? Realmente o Bragantino era reserva, ele não era um titular. Não era um né, titular. E tem até números razoáveis para quem não era titular. Os números não são ruins no Bragantino para quem não era um titular absoluto. Mas sabe quem que é o menos culpado disso tudo? É o Thiago Borbas. Ele não chegou para implorar aqui, quero jogar no Atlético e vocês são obrigados a me contratar. O Atlético foi atrás dele. Então, assim, ele chega, vai vestir a camisa e cabe ao torcedor agora apoiá-lo, para que ele possa queimar a língua de todo mundo. E tá todo mundo doido para ter a língua queimada. Eu não quero ser dono da verdade, eu não quero ter a razão nesse sentido. É que o Paulo Brax, em uma entrevista, ele falou que não contrataria por contratar. O Atlético contrataria com muito critério para elevar o nível do elenco. Eu não acho que o Thiago seja esse cara para elevar o nível do elenco. Eu acho que é muito mais buscando uma característica que eles não enxergaram em nenhum dos atletas que estão no elenco. É um cara de área, mais referência. Aí a minha outra dúvida, será que eles imaginaram que o Cassierra seria esse jogador? Para ser a referência, para ser o homem-gol? Porque o São Paulo já tinha dito que não enxergava o Cassierra com esse perfil. O Barba, numa entrevista, falou que tinha que pedir pro Cassierra ficar dentro da área, porque ele sempre saía da área. Característica. Então, assim, eu não sei se foi um erro de avaliação em relação à característica do Cassierra. E antes era o Hulk. Porque o Hulk também não gostava, não sentia vontade de fazer essa função. Então, assim, tem que ver se o Atlético está analisando bem, né? Se o Cassierra era para ser esse cara e não foi, se analisou mal. Eu não acho que o Cassierra é ruim jogador. A questão não é essa. Eu tô falando de característica. Porque o Atlético está buscando um atacante que o Cassierra não tem sido, que é o cara da grande área. Mais do Galo no mercado, mais sobre reforços, Cláudio Rezende. Vamos lá, o mais famoso deles é o Juan Quintero, colombiano, estava lá na Copa do Mundo, a Itatiaia transmitiu, era a emissora licenciada pela FIFA, estivemos lá nos Estados Unidos, México, Canadá, jogador colombiano de 33 anos, experiente, já passou pelo Porto de Portugal e rescindiu o contrato ontem à noite com o River Plate.
da Argentina. A informação que a Itatiaia pôde apurar hoje é de que não é prioridade o nome dele, porque é uma característica diferente de que o Galo procura até pela rotação, um atleta que tem habilidade, mas não é tão intenso assim. E já teve problema de peso durante a carreira, indisciplina, tem essa questão extracampo também. Então, a princípio, não viria para o Atlético o Juan Quintero. Tem outros 2 nomes de volantes que apareceram também. Tem o volante Nicolas Fonseca, que jogou pelo River Plate naquela semifinal que o Galo eliminou o River em 2024 na Libertadores. O Nicolas Fonseca estava no Real Oviedo também, junto com o Thiago Borbas. A princípio não é prioridade, assim também como o Toto Belmonte, do Boca Juniors, 28 anos, vinha sendo reserva do Boca. Os nomes estão na lista, mas a princípio não são prioridade do Atlético no momento. Sobre esses nomes, Vini. Certamente que o torcedor mais conhece e de maior destaque é o Juan Quintero, que estava na Copa do Mundo. Ele não foi o titular da Colômbia, mas entrava em praticamente todos os jogos, geralmente para substituir o James Rodrigues. É um jogador que tecnicamente ele agrega demais, seria titular na maioria dos clubes no futebol brasileiro. A grande questão é física, comportamental, se o cara tá afim, competitividade, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque se você pega assim, torcedor que não lembra muito o Quintero, pega os melhores momentos, você vai ver lances geniais, você vai ver lances maravilhosos, mas e a regularidade desse atleta? Então, eu não acho que seja assim, tem que contratar de qualquer jeito, tudo isso tem que ser colocado na balança. Agora, se é o pedido do Barba, o Barba conhece também o jogador, e para elevar o nível técnico, eu não tenho dúvidas que ele seria esse cara. Agora tem que ver se ele tá afim, né? Tem que colocar tudo isso no pacote para avaliar uma contratação. Sem emoção, calma, não emociona. É porque eu prestei atenção que eu tava buscando aqui. Tá entre Clube Atlético Mineiro e Nicolas Fonseca, tá tudo certo, tá? Ponto. O Galo, de fato, aí eu conversei. Aí eu conversei com cara de menino demais, né? Você vê, tem cara de menino de 15 anos. Quantos anos que ele tem, Beto? 27? 27. Essa foto aí é muito antiga, porque não tem condição, não. Às vezes é. Não tem condição, não. Isso aí tá parecendo sub-20. Mas, enfim, o que acontece? Tem aí o acerto entre ele e o Clube Atlético Mineiro. O Galo, de fato, confirmado, tá, gente? Confirmada. Não estamos negando, confirmando. O Galo, de fato, tem interesse no atleta. Tem negociação acontecendo. E é mais uma, Beto, o fato de Thiago Borbas ser ali na mesma intermediação do que esse rapaz aí, Nicolas Fonseca, lá no Oviedo, lembrando que os dois estavam no Oviedo, né? A mesma pessoa que fez a intermediação, calma que isso aqui não é empresário, tá? Uma coisa é o atleta ser o rapaz ser o empresário do atleta, outra coisa é ele fazer intermediação, são coisas totalmente diferentes. O Beto é empresário, eu sou intermediário. O Beto é empresário do Nicolas Fonseca. O Beto fala assim, Tanaka, eu não tenho um trâmite bom lá no Brasil, eu sei que você consegue ter bom acesso lá. Vamos fazer um bem bolado aqui? Oferece o meu atleta lá no Brasil, eu vou te dar 10% da transferência que eu tenho direito. Aí eu venho aqui no Brasil, converso com o Paulo Brax dá ok, eu falo, Beto, já fiz a ponte. Tá tudo certo, só ir lá e passar o carimbo. Aí o Beto vai lá, fecha, aí eu vou lá e eu ganho 10%. E é justamente nessa brincadeira aí que o Galo tá devendo algumas pessoas, tá? Essa questão de intermediação. E aí, Beto, o que tá faltando agora é o Galo, de fato, acertar com o clube, tá? Então, tem um acerto entre Galo e jogador, tudo bem, avançado, tudo certo. Falta o Galo acertar com o clube. O que eu fiquei sabendo de bastidor, tá? Não falei isso aqui em lugar nenhum ao vivo. Primeira vez que eu falo aqui, acho que nem no meu vídeo de hoje eu falei isso, tá? Eu falei isso no meu grupo de membros lá do canal. O que tá travando neste momento? Lembrando que travar não é melar, tá, gente? O que não faz com que o negócio esteja andando? Seguinte, o Galo quer o empréstimo com metas. E se ele bater metas, o Galo é obrigado a comprar. O Oviedo, que é o empréstimo sem metas com obrigação de compra. Ou seja, o que o time então é por isso que na informação lá do rapaz ele já dizia que era empréstimo com obrigação de compra. Que rapaz? Do jornalista lá que trouxe essa isso notícia. ontem. Ele colocou com obrigação de compra.
Então, o detalhe que eu sei, que eu fiquei sabendo, é isso aí. Isso aí é muito importante isso, tá, gente? Vamos aqui tentar tentar obrigação de compra o cara é do Galo, acabou. Ué. Ele pode jogar. Tô te emprestando, mas daqui um ano eu quero dinheiro. Você tá é entendendo? a comprar, acabou. Aí tipo assim, ó, eu sou o Galo aqui, aí eu tô negociando com o Beto. O Beto é o time da Espanha. Aí eu viro pro Beto e falo, ô Beto, eu quero seu jogador aí, por empréstimo. Aí o Beto fala, não, tranquilaço. Vou mandar ele fazer as malas aí, pode aí, já pode, se tá autorizado, pode conversar com o empresário e o atleta, pode fechar tudo lá que a gente vai fazer os trâmites aqui. Só que eu só vou te emprestar se você colocar uma cláusula de obrigação de compra daqui a um ano. Aí eu falo assim, não, Beto, aí não, cara, vamos fazer um bem bolado aqui, eu pego o empréstimo, obrigação de compra, mas vamos colocar a meta no contrato aqui, porque vai que esse rapaz chega aqui, não faça uma boa adaptação, não adequa aí ao estilo de jogo do Barba. Ou comece a lesionar e você pega... Pode lesionar e não ter performance. Obrigação de compra entendeu? É complicado. Então assim, o que pega é isso, Beto. O que tá pegando é isso. O Galo tá querendo colocar a meta pra também meio que se resguardar. E o time lá, não sei de onde, que eu já me esqueci já também de onde é o Oviedo time. da Espanha, né? Esse time aí, eles estão querendo colocar sem meta. Porque você ele pode é do levar, grupo, mas se ele paga grupo daqui a um ano. Pachuca. Fala massa, muito bom dia, muito obrigado você que acompanha o vídeo até aqui, já peço seu like antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal e quero desejar aí boas-vindas para quem tá chegando agora no canal e não conhece e não se inscreveu, fica o meu convite, tá bom? Se inscreva, deixe o seu like para estar dando aquela força pro canal e também ativa o sininho de notificação, porque toda vez que sair uma notícia o YouTube vai te avisar que tem a atualização do Galão da Massa. Você que é atleticano foi indicado por um amigo ou o YouTube, peço que vocês façam o mesmo aí para dar aquela força pro canal, tá bom? Para quem tiver um tempinho, tá compartilhando o vídeo, o canal, tá? E deixando a sua opinião aí, que a participação de vocês é muito importante, então deixa a sua opinião em relação a tudo que foi falado, tá? Em relação a reforços, o que você acha do reforço, se é aposta ou não é, se valeu a pena ou não. E também, antes de sair, peço que vocês aí verifiquem a inscrição e o sininho de notificação se está ativado, mas antes de eu encerrar aqui, quero agradecer a vocês pela preferência de estarem nesse canal, tá bom? Só espero que vocês permaneçam aí com a gente com a sua inscrição, tá bom? Massa, eu vou ficando por aqui, mas eu volto no próximo vídeo com vocês. Forte abraço, tamo junto. Valeu, massa.